Jay-Z tem um filho chamado Rimir, e você vê quantos anos a mãe de Rimir tinha nessa época. R. Kelly confirmou isso. Muitas dessas pessoas realmente adoram Satanás. O amigo de Jay-Z, Tata, orquestrou o hit. Não entreviste Ronnie Bo porque eu tenho que ver algumas decisões contra ele. R. Kelly, como ele se encaixa em toda essa situação? Quando R. Kelly chegou ao Metropolitan Correctional Center, Chicago, eu estava na unidade 15. Ele foi direto para o que as pessoas conhecem como custódia protetora. Meu companheiro de cela era um vice-lord e eu me dava bem com esses irmãos do Latin King e eles estavam comandando o Latin King. Então eu senti que eu basicamente poderia garantir R. Kelly que ele estaria seguro na população geral. Posso imaginar que ele provavelmente estava assustado no início por estar na população geral, mas ele ainda nem havia sido condenado. Eu estava, na verdade, no NCC Chicago por ter sido incriminado em um caso de distribuição de drogas. Então eu senti que era uma chance. Talvez ele seja inocente. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Quero te dar a chance de contar a sua versão da história através de mim. Eu enviei uma pipa pro R. Kelly, através desse cara chamado Keith Davis, que eu realmente me tornei amigo, e ele estava realmente no buraco. E, você sabe, a custódia protetora no buraco é basicamente a mesma nos federais. Eu consegui enviar uma nota para ele e ele estava próximo de onde R. Kelly estava alojado. Então ele basicamente disse a ele, cara, os caras da população geral disseram, você está bem, mano? Você sabe, eu não acho que você fez isso. Entende? Você estaria melhor na população geral, pois teria acesso constante ao telefone. Você poderia enviar e-mails o tempo todo e você pode se movimentar. Uma vez que R. Kelly recebeu a palavra e se sentiu confortável com seu advogado, colocou a papelada e o colocou na população geral. Mas quando ele primeiro saí novamente da população geral, me moveram da unidade 15 para a 19. Fui colocado na unidade 19. Onde R. Kelly estava. Isso foi arranjado ou apenas uma coincidência? Sim, foi uma coincidência. Mas, sabe, quando cheguei lá na mesma unidade que ele, eu pude realmente falar com ele todos os dias sobre, o livro e outras coisas. Ele nunca realmente concordou em fazer o livro. Eu apenas tomei notas de, algumas das coisas que conversamos juntos e mais tarde, decidi colocar algumas dessas histórias em outros livros. É parte da minha vida agora, não é só... Estou escrevendo um livro sobre R. Kelly, como se eu estivesse no Metropolitan Correctional Center, Chicago. Eu o conheci, tivemos essas conversas. Então é meu... História agora. Então você está tendo conversas profundas com R. Kelly sobre esse anel que existe, ou anéis que existem, e Naquela época ele não tinha nem sido preso ainda, certo? Nada tinha acontecido. Não. Ouvi os primeiros rumores em 2019, quando eles ainda estavam apenas começando. Rumores, sim. Então o que aconteceu? Como foram algumas dessas conversas? Quer dizer, bem, você não precisa entrar, super a fundo nelas, mas apenas toque nelas. Inicialmente começamos a discutir coisas simples como a indústria da música é administrada em termos de negócios. Mas essa era a minha forma de quebrar o gelo com eles. Claro, eu queria saber mais coisas em profundidade, como essas chamadas teorias da conspiração. As pessoas realmente vendem sua alma? E o que isso significa quando eles vendem sua alma? O que as pessoas têm que fazer e coisas assim. E a primeira vez que eu realmente abordei isso com ele, e então ele basicamente disse, sarcasticamente, que o que você acha que está acontecendo comigo agora, sabe o que eu estou dizendo? Eu não estava em conformidade com o que eles queriam que eu fizesse. Então, sabe o que eu estou dizendo? Se eu continuasse a viver como eles queriam que eu vivesse e participasse das coisas que eles queriam que eu participasse, isso nunca teria acontecido. Sabe o que eu quero dizer? Mas é por isso que eu estou aqui. Eu estou dizendo que eles estão me linchando porque eu tentei me afastar de certas atividades. Muitas dessas atividades são o que as pessoas têm especulado. Como as pessoas precisam se rebaixar, Algumas pessoas, há uma ciência por trás de sacrificar um ente querido. Até mesmo Jesus foi um sacrifício de sangue. Quero dizer, e isso é como as pessoas que comandam a indústria da música,
Eles, sabe, alguns de nós são cristãos ou muçulmanos. Nós acreditamos em Deus, ou sabe, budismo, ou seja lá o que for. Mas muitas dessas pessoas realmente adoram e acreditam em Satanás e no diabo. E eles têm certas práticas que a maioria das pessoas não entenderia. Tipo, por que você teria que assinar um contrato com sangue? Por que você teria que sacrificar um ente querido? Tipo, a maioria das pessoas nem consegue conceber a ideia disso. Sabe o que eu quero dizer? Mas o R. Kelly confirmou isso. Muitos desses coisas acontecem. Entendo que você acabou escrevendo um livro, embora não fosse especificamente sobre R. Kelly. Mas você escreveu um livro sobre o tipo da indústria. O que o livro cobre, mais ou menos? Possuo um livro intitulado As Sagradas Escrituras da Armadilha. Nesse livro há um capítulo intitulado A Mídia. Então eu entro na indústria da música e outros aspectos da mídia nesse capítulo específico. Mais recentemente eu publiquei um livro chamado Desafiando o Illuminati. Eu aprofundo muito mais na música, na indústria da música, no impacto e na influência que a música tem na mente das pessoas em geral, especialmente os jovens. Sabe o que eu quero dizer? Que não são maduros o suficiente para pensar por si mesmos. Sabe, a música meio que ensina eles a pensar e os programa para perceber a vida de uma certa maneira e sentir como se não estivessem no grupo popular. Se eles não se vestem de uma certa maneira, agem de uma certa maneira, se eles não se comportam de uma maneira que os faça parecer machões e caras durões. Sabe, na cultura de hoje, é como se você tivesse que, bem, você não precisa, mas a maioria dos jovens, especialmente jovens negros, adolescentes e jovens homens negros, eles sentem que você não é aceito ou respeitado. Nas ruas, se você não pode dizer que é alguém. E é isso que a música está ensinando a eles. Eu entro muito em profundidade sobre coisas assim e coisas ainda mais profundas, como você sabe, sacrifícios e coisas dessa natureza. Quando você diz sacrifício, você está falando sobre algo como sacrificar membros da família, sacrificar sua dignidade, algo como a coisa do Cat Williams. Como isso é incrível. A entrevista com Cat Williams, ele soou um pouco como um maluco, e dentro de 6 meses... Bum, bum, as pessoas começam a ser eliminadas. Estou falando daquela com o Shannon Sharpe, sim, onde ele está dizendo, espere, e veja, ele está tipo, sim, assista. As pessoas estão prestes a começar. Você sabe, 2000 o que ele disse, 2025 ele disse que era isso. Em 2024 as pessoas serão expostas, segundo ele. Ele soou como se fosse um pouco de ressentimento, mas então, dentro de meses, bam, bam. Apenas uma pessoa após a outra sendo atingida por acusações, um assassino sendo exposto. Cat Williams, um profeta. Foi profético da parte dele falar isso em existência. Como se ele tivesse que ver algo e provavelmente saber algo até mesmo. Mas você está absolutamente certo. Eu acho que aquela entrevista realmente encorajou mais pessoas a se manifestarem sobre as coisas, porque por tanto tempo, você nunca esperaria alguém como Cat Williams para ir a um programa como Club Shay Shay ou algo do tipo e falar sobre certas coisas. Porque mesmo hoje muitos podcasters me dizem que eu não posso falar sobre certas coisas e isso me coloca em um estado de espírito que vocês estão comprometidos, vocês estão trabalhando para alguém, você sabe, não posso falar sobre certos assuntos, você sabe. Quero dizer, eu posso falar sobre isso. Então mostrou que eles estão tentando impulsionar uma certa narrativa. Sabe o que eu quero dizer? Então foi surpreendente saber como a mídia funciona e permitir que Cat Williams se tornasse viral com isso, sabe? Geralmente entrevistas como essas são banidas. Você tem que pensar na entrevista de Jackie World com Pierce Morgan, quando ela estava expondo Jay-Z, como Jay-Z não estava preocupado com o que ela estava dizendo no início, mas quando ela foi ao show de Pierce Morgan, que é mais mainstream, agora é como, agora temos que fazer algo sobre isso, porque agora ela está alcançando o mundo e está alcançando um grande público. Então as pessoas começarão a prestar atenção no que ela diz. Eu não acho que Cat Williams estava preocupado, porque a maioria das pessoas não diria algo por medo de acabar com a carreira, certo? Certo. Mas parte da entrevista de Cat Williams foi sobre como,
porque ele não estava disposto a fazer essas coisas, sua carreira não decolou da maneira que deveria, porque ele é muito engraçado. Ele é um dos comediantes mais engraçados por aí. E ainda assim, porque ele explica muito claramente, tipo, eu não consegui este papel porque eu não estava disposto a fazer isso, não consegui este papel porque eu não estava disposto a fazer isso, não consegui aquilo, sabe? E todos esses outros papéis estavam indo pra outras pessoas, mesmo que eu estivesse, sabe, lotando arenas. Eu sou engraçado, sabe? Eu sou carismático, eu posso atuar. Eu estive em vários grandes filmes que já foram sucessos, mas porque eu não estava disposto a fazer as coisas. Eu não estou disposto a usar um vestido, eu não estou disposto a interpretar um cara gay, eu não estou disposto a, sabe, essas deveriam ser coisas menores que qualquer ator diria, bem, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Existem grandes atores que dirão, bem, eu não vou ter uma cena romântica com alguém como eu não vou. Eu não vou beijar outra mulher. Por que que eu sou? Porque eu sou um cristão, sou casado com minha esposa, simplesmente não vou beijar outra pessoa, sabe? E eles contornam isso, então você sabe, acho que provavelmente sentiu que já estava em um mau caminho, então ele não tinha nada a perder, mas muitas pessoas não diriam isso. Muitas pessoas que provavelmente têm a mesma informação não dirão nada, porque a carreira delas está indo do jeito que elas querem. Sou eu, Roddy Bowe. Finalmente estou no estúdio com meu bom amigo Matthew Cox. Assistam a esta entrevista completa, pois tenho ótimos anúncios. Um deles é que meu novo livro, Conspiração para Colonizar Nossa Cultura, o link está na descrição. Vocês vão adorar. As coisas que você acabou de falar sobre Cat Williams, tipo, ele é um dos maiores comediantes de todos os tempos e definitivamente há um motivo pelo qual ele não teve as oportunidades que merecia. E o mesmo vale para R. Kelly. Só para constar, eu não estou tentando defender o R. Kelly, mas muitas das coisas que ele mencionou são críveis para mim, porque R. Kelly, até hoje, ele é um dos músicos mais realizados, cantores de R&B de todos os tempos, se não o número 1. E se não fosse por ele não estar disposto a fazer certas coisas, ele estaria no topo do jogo agora, porque você tem que pensar em todas as pessoas para quem ele escreveu músicas. Ele até escreveu músicas para Michael Jackson, sabe o que eu quero dizer? E muitos outros grandes nomes de celebridades e cantores, mas ele não conseguiu as recompensas que ele merecidamente merecia em relação às suas realizações, como o seu catálogo de música sozinho valia 1,2 bilhões, certo? E valia tanto antes de nomearem Jay-Z como bilionário e antes de nomearem Diddy como bilionário, sabe? Mas nós vimos R. A carreira de Kelly começou a declinar, e isso é raro e há algo estranho nisso. Com ele sendo tão bem sucedido quanto era, e sendo um compositor e tendo um catálogo no valor de 1,2 bilhões de dólares, isso indica que algo estava acontecendo nos bastidores. E segundo ele, havia coisas acontecendo nos bastidores. E uma delas era que ele não estava em conformidade com certas agendas. Ele queria criar um novo estilo musical. Eles queriam que ele sexualizasse demais sua música, e na verdade queriam que ele fizesse algumas coisas muito depreciativas e degradantes. Ser um homem. Estou me referindo a um homem que respeita e honra sua masculinidade. Sabe, quero dizer, então ele foi punido por sua falta de conformidade, sabe? E o tempo todo tivemos pessoas por aqui como o Jay-Z, que aparentemente é apenas um empresário genial e ele tem todas essas conquistas. Agora ele supostamente vale 2,5 bilhões de dólares. E suas circunstâncias estão se transformando no que parece que o R. Kelly passou. Se você se lembra, lá em 2001 ou 2002, R. Kelly foi acusado naquela época de fazer algumas coisas com uma menina de 14 anos. Tudo bem, e agora avançamos para hoje. Jay-Z está sendo investigado por isso e já está sendo processado por fazer algumas coisas com uma menina de 13 anos. Você sabe, 1 ano mais jovem do que aquela aqui. R. Kelly foi inicialmente o indiciado por não. Então, você tem que pensar sobre por que agora, você sabe o que eu quero dizer? É porque eles estão percebendo que não precisam mais do Jay-Z, porque tenho certeza que o incidente que Jay-Z está envolvido com a menina de 13 anos aconteceu por volta do tempo que R. Kelly
foi acusado de fazer coisas com uma menina de 14 anos. Se você olhar para as minhas entrevistas anteriores, como eu fui viral no início de 2023 sobre, minha situação com R. Kelly, e mesmo desde então, eu estava dizendo ao público, não apenas indiretamente, mas às vezes diretamente, que a mesma coisa que as pessoas desprezam em R. Kelly, Jay-Z estava envolvido no mesmo tipo de atividade. Então, meu único ponto era por que ele não? Por que vocês ainda o honram? Por que vocês acham que ele não fez? Ou por que vocês não sabem como os fatos estavam lá fora, como sua artista Foxy Brown, Quero dizer. Até mesmo seu parceiro de negócios, Dame Dash, disse que nunca quis assinar com Foxy Brown, ou não queria lidar com ela por causa de sua idade, mas Jay-Z a contratou. Ele tinha músicas com ela, onde eles falavam sobre sexo e coisas assim, e ela tinha apenas 15 anos na época, e Jay-Z tinha 27, e não só isso, mas supostamente Jay-Z tem um filho chamado Remer, que tem vindo a público, e tem estado muito na mídia ultimamente, e ele tem lutado por um teste de paternidade há algum tempo agora, E se Jay-Z fosse fazer o teste de paternidade, tenho certeza que Remer seria seu filho. Mas esse não é o problema. O problema é que quando você volta no tempo e vê quando Rod Meyer nasceu e vê quantos anos a mãe de Rod Meyer tinha naquela época, você verá que ele engravidou uma menina menor de idade muito tempo atrás, então é claro que ele não vai querer fazer o teste de paternidade, Quero dizer, porque isso é prova de que você era um homem adulto com menores de idade. Garota, a Mira está tentando fazer com que Jay-Z faça um teste de sangue, porque eles querem o quê? Pensão alimentícia retroativa ou algo do tipo, algo por algum motivo. Ou ele quer ser um filho para saber que este é meu pai. Ele provavelmente quer isso sozinho. Mesmo que ele remova a pensão alimentícia, no mínimo ele quer saber, este é o meu pai. Jay-Z não quer fazer isso porque ele não quer. Se ele for... O pai não quer que o resultado do teste de paternidade seja divulgado. Isso sempre me incomoda, os homens que fogem da pensão alimentícia. Se você sabe que não é seu filho, então faça o teste. Qual é o problema? A única razão para fugir? Bem, eu tenho experiência nisso. Eu tenho um amigo que eles estão sempre procurando. A única razão é porque você sabe que há uma chance... Você sabe, se você estiver 100% positivo, tipo, eu nunca tive relações sexuais com aquela garota, eu não sei quem é aquela garota, eles farão o teste sem problema. Veja, Ramir basicamente deixou claro que ele não está fazendo isso porque quer dinheiro com isso. Ele quer ser capaz de confirmar o que sua mãe disse sobre Jay-Z ser seu pai. E ele disse que é isso. Mas é claro que Jay-Z não quer passar pelo processo porque se for concluído que ele é realmente o pai. Então temos que voltar na história e dizer, bem, ela teve esse filho quando tinha 16 anos, então, e isso é comprovado, e sua mãe... Ainda está por perto. Não, sua mãe, morreu misteriosamente depois de tornar público que Jay-Z era o pai de seu filho há... Muitas pessoas morrendo misteriosamente neste tipo de mundo obscuro do hip hop, e é como é um mundo muito escuro, Há muitos... É engraçado como as conspirações funcionam, não é? Não quero mais falar sobre conspirações, eu odeio isso. Não sei mais como dizer isso, mas não são apenas conspirações. Toda vez que eu digo que é só uma conspiração, isso não significa nada. Meses ou anos depois, você descobre que, na verdade... é verdade. Todas essas coisas. Isso está saindo sobre o Jay-Z e tudo o que está acontecendo com você. E isso é tudo bem recente. Você sai da prisão, começa a publicar isso, certo? E você começa a participar desses podcasts e coisas do tipo, e você é bem vocal sobre isso. O que aconteceu, quero dizer? Você sabe? Estamos entendendo quando eu levei um tiro 3 meses depois de ter viralizado falando sobre o Jay-Z, ou foram 2 meses. Ou você é março, abril, maio, junho. Você teve 3 meses e fez alguns vídeos e começou a falar sobre isso, certo? Então você começa a falar sobre isso, você vai a um monte de podcasts, recebe um monte de visualizações, quero dizer, obviamente Jay-Z não está feliz com isso, certo? Sabe o que é engraçado?
é que se você não tivesse ganhado nenhuma tração, ele teria ignorado. Ou talvez se não houvesse verdade nisso, certo? Então ele simplesmente ignoraria como se não fosse verdade. Isso é apenas alguém falando demais sem significado. A preocupação é que ganhe tração, as pessoas começam a investigar e descobrem que é verdade. Essa é a real preocupação, se alguém está mentindo sobre você. Se você é uma celebridade dizendo algo, apenas atribui isso. Isso é apenas normal. Isso é apenas o que vem junto com isso. Mas você começa a ganhar tração nisso. Em um momento você está obviamente se tornando um problema. Em um momento Jay-Z, quero dizer, pelo menos de acordo com o Federal Bureau of Investigation, certo, e eles que você me enviou, eu quero dizer que era um Federal Bureau of Investigation. 302, mas de qualquer forma, era basicamente um documento do Federal Bureau of Investigation, onde o Federal Bureau of Investigation diz que alguém que tinha sido, eu quero dizer, um informante confidencial para eles, deixou-o saber que alguém associado com Jay-Z havia dito que Jay-Z colocou um preço na sua cabeça. Você sabe que, por si só, realmente não significa nada, certo? Tipo, poderia ser apenas algum cara falando, não que eu ache que o Federal Bureau of Investigation levaria essa pessoa a sério, a menos que fossem como um 101 confiável, mas o fato é que você acaba sendo baleado. Tipo, o que aconteceu? Tipo, eles estão tentando te calar. O Federal Bureau of Investigation é notificado. Isso que há um potencial acerto, porque eu acho que se o Federal Bureau of Investigation soubesse disso antes e levasse muito a sério, então eles provavelmente teriam tentado entrar em contato, já que sabem onde você está, pois está em liberdade condicional, recém-saído da prisão. Talvez não tenham levado muito a sério ou estejam investigando. Ou talvez eles tenham recebido esse documento ao mesmo tempo, ou logo depois, eu não esqueço quando foi pouco antes ou logo depois, quando eles foram informados, acho que o documento estava datado. De qualquer forma, você acaba sendo baleado, quero dizer. O que aconteceu com isso? Supostamente viajei para Brooklyn, Nova York, para fazer uma jogada de publicidade nos projetos Marcy, onde Jay-Z cresceu, e supostamente enquanto eu estava lá fui baleado. Então, avançando para a declaração que você leu, que foi registrada em Tribunal Federal, informante do Federal Bureau of Investigation, eles não estavam me dedurando. Eu poderia estar em apuros se descobrissem que eu estava realmente aqui, e eu só poderia me meter em problemas porque não relatei o incidente ao meu PO e não relatei que estava viajando para Nova York. Sabe o que eu quero dizer? Se isso for verdade, eu poderia me meter em problemas por isso. Mas eles estavam dedurando o amigo do Jay-Z, Tata, dizendo que ele orquestrou isso. Eles nem estavam diretamente dedurando o Jay-Z, eles estavam dizendo que esse cara Tata, quem eles identificam como um amigo próximo de Jay-Z, orquestrou o ataque, sabe? Quero dizer, e quando me questionaram sobre isso, eu disse que não aconteceu. E claro, eu cresci sob o movimento de crescimento e desenvolvimento que foi anteriormente liderado por Larry Hoover. E eu vivo por certos princípios e valores. E um deles, sabe, é que nós não podemos dedurar as pessoas. Sabe o que eu quero dizer? Seja ele culpado ou não, eu não posso dedurar o Jay-Z. Isso é totalmente contra o que eu defendo e totalmente contra o que todos os meus associados próximos defendem. Então eu nem seria visto da mesma forma se eu dissesse que sei que Jay-Z tem algo a ver com eu ter levado um tiro, especialmente para o Federal Bureau of Investigation. Sabe o que eu quero dizer? Se eu quiser mais tarde começar a falar publicamente sobre essas coisas, as pessoas podem até considerar isso como deduragem, mas para resumir, eu simplesmente não posso, seja verdade ou não. Eu não posso e não vou dedurar o Jay-Z. E isso aconteceu antes da situação dele com a garota de 13 anos. Então, quando eu olhei para isso, é como o que o Jay-Z tem acontecendo, é até mesmo antes do processo, sim, não antes do incidente, mas antes mesmo do processo ser aberto. Sim, então isso mostra que eles têm investigado ele por coisas, e mesmo antes do processo com a garota de 13 anos surgir, havia youtubers dizendo que o Jay-Z não está sob investigação por causa de mim. Sabe o que eu quero dizer? Havia pessoas que até disseram que eu dedurei o Jay-Z. Como a declaração mostra, eu não o dedurei.
se você voltar e olhar as entrevistas, eu nunca, nem mesmo o dedurei ou admiti algo publicamente. No entanto, avançando para agora, sabe, se ele tem algo a ver com isso, claro, nós já falamos sobre isso antes, ele se sente como... Eu não posso seguir esse caminho mais porque agora eu estou em alta, sabe o que eu quero dizer? E isso vai voltar para mim. Então agora eu tenho que encontrar outra maneira de silenciar esse cara ou fazê-lo ser preso ou o que quer que eu tenha que fazer para impedi-lo de destruir meu legado e minha reputação. E isso foi confirmado por Sean Kelly, dizendo que Jay-Z entrou em contato com ele sobre a entrevista. Como isso, novamente, teria sido uma grande oportunidade para mim, e se eu tivesse a chance de falar sobre essas coisas nessa plataforma, isso teria levado a outras oportunidades. E é isso que ele teme, ele não quer. Você ter a oportunidade de continuar a espalhar essa mensagem. Então eu tenho uma pergunta. Quando você foi baleado, tipo, você viu o cara foi à distância? Certo, ok. Então tudo bem. Então esqueça isso, de qualquer forma. Não, você não precisa esquecer. Não, eu estou dizendo. Então vamos, tudo bem. Então não vamos chegar a lugar nenhum lá. Alguém entrou em contato com você e disse, ei, você precisa se acalmar, você precisa recuar. Algo assim, sim, eu estava recebendo. Muito disso. Eu estava recebendo ameaças de morte, eu estava recebendo certos podcasters que queriam me entrevistar, diriam coisas como, eu não acho que você deveria falar isso sobre o Jay-Z, e eu senti que talvez o Jay-Z tivesse suas mãos atadas a eles de alguma forma, como recentemente você me mandou uma mensagem ou me ligou outro dia e me disse que Sean Kelly, que estava tentando fazer uma entrevista comigo, certo, agora isso teria sido uma grande oportunidade. Ele ganhou o podcast do ano passado e aconteceu de você me mandar uma mensagem e dizer, ei, Sean Kelly entrou em contato e disse que queria te entrevistar, mas você disse que o Jay-Z entrou em contato. Contatou ele, o Jay-Z, ou o advogado dele? Ele realmente... O que ele disse foi que viu sua entrevista com Ronnie Bowie. Jay-Z me enviou uma ordem de cessar e desistir, então provavelmente não posso tê-lo. Eu sei que ele estava nos contatando por e-mail. Ótima entrevista, porém. E eu respondi, por que você recebeu uma ordem de cessar e desistir? Não fazia sentido. Por que você receberia? Por que ele receberia uma ordem de cessar e desistir se ele ainda não te entrevistou? Entende o que eu quero dizer? Por que alguém, e então eu não sabia por quem, bem, quero dizer, ele disse que foi por Jay-Z, mas Jay-Z provavelmente não está enviando nada. É o advogado dele. Então ele me envia uma cópia de a ordem de cessar e desistir. E na ordem de cessar e desistir, não é uma ordem de cessar e desistir do advogado do Jay-Z para ele. É uma cópia de uma ordem de cessar e desistir que foi enviada para o seu advogado. Desculpe, para o seu agente de condicional. E é apenas você, sabe, cessar e desistir em relação à conspiração orquestrada por você. Sabe, Ronnie, e você se importa se eu disser seu sobrenome? Vá, Ronnie Martin, você sabe, e está escrito para o seu oficial de condicional. E então ele continua basicamente dizendo que você está alegando, sabe, uma conspiração completa e a coisa toda. Então eu disse a Sean Kelly, eu disse que isso é do oficial de condicional do Ronnie, não seu. E ele diz, eu recebi por e-mail e eu coloquei, sabe, entendi, sabe. Parece que eles estão tentando calar o pobre Ronnie. E ele diz, você não recebeu e então eu nunca nem respondi a isso. Isso indica exatamente o que você disse. Eles estão tentando me calar. E pelas palavras dele, ele disse que o Jay-Z entrou em contato com ele. E então ele mostrou a ordem de cessar e desistir. Então eu estou pensando, parece para mim que é ele realmente se comunicou com o Jay-Z. E o Jay-Z disse a ele para não me entrevistar, porque agora vocês me colocaram no que acabou de ser premiado como o podcast número 1 do mundo. Então esse tipo de exposição, né, quando você tem esse tipo de exposição, parece ao público que você é mais credível. E é isso que eles querem evitar, como se o público estivesse mentindo e você não fosse credível. Então eles provavelmente não vão
mesmo se importar, sabe? Nem mesmo os preocupa, mas assim que o público começa a investigar e dizendo, bem, ele acabou de aparecer no Digital Social Hour com Kelly e ele viralizou com Matthew Cox e agora são centenas de milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas falando sobre o que Ronnie Bogart disse sobre Jay-Z, agora estou me tornando uma influência maior. E é isso que eles temiam. Como o caso com Jaguar Wright, sabe, Piers Morgan, agora ela está sendo levada a sério. Agora você tem seu advogado entrando em contato com Piers Morgan dizendo que vai processar e pedindo para retirar a entrevista, entende? Por quê? Entende o que quero dizer? Tipo, se ela estiver mentindo ou algo assim, eu posso entender que eles ainda podem destruir sua imagem. Mas por que, de repente, você está levando isso a sério? E então isso foi seguido por essas alegações do garoto de 13 anos. Então tudo faz sentido agora. Você sabe que não pode continuar dizendo as pessoas estão mentindo. Você sabe, Jaguar Wright é como a voz daqueles que têm medo de se manifestar e alguns querem se manifestar, mas assinaram certos acordos onde é como eu não posso falar sobre isso ou eu coloco isso em risco, ou seja lá o que eles colocaram no acordo. Entende o que quero dizer? Mas aqui estamos. Tipo, olha para o Lil Baby. Quero dizer, você provavelmente não é muito fã de música hip hop, mas Lil Baby foi há alguns anos o artista de rap número 1 do mundo. Indicado ao Grammy com discos duplo platina, e ele recentemente fez uma entrevista com Charlamagne, que é uma pessoa mainstream, e sua entrevista até hoje teve apenas cerca de 45 mil visualizações, sabe? Nossa última entrevista teve mais de 700 mil visualizações. Então, pessoas como Jay-Z estão começando a ver isso, como esses youtubers ou influenciadores, ou seja lá como eles querem nos chamar, estão se tornando um problema agora. Eles estão ficando grandes, as pessoas estão mais interessadas no que Ronnie Bo tem a dizer do que no que Lil Baby tem a dizer, e ele vendeu milhões de discos e foi indicado ao Grammy. Talvez até seja um vencedor do Grammy, sabe o que eu quero dizer? Então agora é um problema diferente. Então agora que eles estão vendo o quão poderosas e influentes pessoas como eu podem se tornar, agora eles têm que intervir de alguma forma. Agora eles têm que de alguma forma, eu nem sei como ele descobriu que Sean Kelly queria entrevistá-lo. Mas agora você entra em contato com ele e diz, não entreviste Ronnie Bo porque eu tenho uma ordem de cessar e desistir contra ele. Você vai acabar com Piers Morgan? Suponho que ele não esteja insinuando em essência. Você sabe o que eu quero dizer então? Isso acontece. E agora, obviamente. Mas, como você acabou de dizer, Jay-Z está tentando descobrir como te calar, como te manter, você sabe, quieto. Eu tenho certeza que ele estava pensando em você sabe, supondo que ele esteja envolvido, como você está dizendo, supondo que ele esteja envolvido, ele vai te eliminar completamente e você simplesmente não será mais um problema. Mas como isso não aconteceu, eles provavelmente ainda estavam pensando, pelo menos agora ele sabe que isso é um problema, ele vai parar de falar. Mas isso não é o que aconteceu. Em vez disso, você foi na minha plataforma, você sabe que aquele vídeo teve cerca de 750 mil visualizações. Você foi no Sean Atwood, você foi no Jaguar logo depois disso também. Você foi em Um Monte de Paz. Eu e Jack, estávamos bem no canal dela, discutimos outras coisas e falando bem, minha entrevista com Steve Knight teve cerca de 400 mil visualizações. E eu já estava falando sobre essas coisas no podcast Too Strong com Corey, mesmo antes disso, mas sim, tem se espalhado. Certo. Então você não parou de falar, sabe o que eu quero dizer? Você fez como? Qual era o objetivo? Claro, fazer você parar. Em vez disso, ele pede ao advogado que redija uma carta, um e-mail, uma ordem de cessar e desistir e a envia para o seu agente de condicional. E eu já passei por isso. Recebi uma ordem de cessar e desistir enviada ao meu agente de condicional. E eu fui derrubado. Recebi uma ligação. Onde você está? Compareça ao meu escritório amanhã às 9 horas. Eles não ligam se você está empregado, mas eles não entendem. Eu estava, ok, então me encontre no meu... Ela era muito severa, você estará no meu escritório. Eu estava, ok, felizmente eu sabia do que se tratava. Você sabe que
Era um cara que tinha escrito um livro sobre ele e estava tentando derrubar o livro. Ele estava tentando me jogar na cadeia e jogar de volta na prisão. Eu desço lá, ela me diz o que aconteceu. Isso é o que aconteceu. Eu recebi uma carta. Este cara disse que você está dando trabalho. Apenas alegou um monte de coisas, você sabe. E basicamente estava me dizendo para parar de falar sobre esse cara. Felizmente, em sua carta, o cara é um mentiroso patológico. Ele disse um monte de coisas que não eram verdadeiras. Como ele me conheceu uma vez na prisão, ele nunca trabalhou comigo em um livro, felizmente, eu consegui puxar um monte de documentos e dizer, ele disse que nunca trabalhou comigo. Ela é como não, eu consegui mostrar links de núcleo ou e-mails dele, onde ele digitou histórias e as enviou diretamente para mim. Então, ao me dar as histórias impressas com seu nome, número de regulamento e demais informações, pude mostrá-las a ela enquanto olhava para esses documentos. Então eu disse que ele afirmou não haver acordo, ou qualquer coisa, ela está tipo, sim, eu vou boom. Eu mostro a ela um contrato. Então eu tenho um contrato com esse cara, contrato assinado, e eu disse, se ele disse que ele disse que não temos um contrato e ele não assinou, eu virei a página e tenho uma fotocópia da minha identidade e da identidade dele lado a lado na mesma foto ou no mesmo papel. Então, obviamente, eu os coloquei na máquina de cópia, fiz uma cópia ao mesmo tempo. Então, nós estávamos claramente na mesma sala, sim, e esta é claramente a assinatura dele. Então, eu mostro tudo isso a ela e ela concordou. Ela estava, tipo, ok. Ela disse, bem, é bom que você tenha tudo isso certo. Tipo, ela está, tipo, ok. Porque eu posso te dizer agora, se eu não tivesse esses documentos, havia uma boa chance de eu ter violado minha liberdade condicional. E isso é tão sério quando alguém está enviando coisas para o seu oficial de liberdade condicional, porque seu oficial de liberdade condicional não quer nenhum problema. É uma folha de papel para eles preencherem para te mandar de volta para a prisão. E então, leva de 6 meses a 1 ano para desvendar toda essa situação, para se libertar. Você é menos papelada na prisão para eles do que você está fora da prisão. Então, esse e-mail foi definitivamente direcionado para tentar te mandar de volta para a prisão. Mas sabe de uma coisa? Ontem, em uma visita com meu oficial de liberdade condicional, conversamos sobre essas questões. Tenho uma audiência de revogação marcada para o dia 4 de fevereiro, que pode ter um resultado positivo ou negativo. Como o juiz disse na última audiência, no dia 3 de outubro, acredito que foi isso, se o Rony voltar sem nenhuma violação e estiver em conformidade, então ele já está em liberdade condicional há mais de 3 anos agora, então vamos liberá-lo. Mas se ele voltar com mais alguma violação, porque eu te enviei meus documentos judiciais, eu tenho alegações de agredir alguém com uma pistola, isso é sério. Não há testemunhas que disseram que esse cara se aproximou de mim armado, por isso não estou preso, entende? Então, qualquer coisa que eu fiz depois disso foi em legítima defesa. Ok. Então eu tenho pessoas, youtubers, indo ao vivo, chamando meu POU ao vivo, mostrando uma audiência e colocando o número do meu POU na tela, dizendo que Rony Martin faz parte de um rico baseado no Reino Unido. Estou assumindo que o único pessoas com quem estou afiliado lá fora é Sean Atwood e sua equipe. Então eu não sei de onde isso está vindo, mas muitas outras alegações que eles fizeram. Mas com todas essas alegações, meu PO basicamente disse, bem, olha, não há provas. Se eu tivesse provas, eu te prenderia. Eu teria que te prender, mas eu nem vou levar essas alegações na frente do juiz porque não há provas. E você já estava enfrentando revogação por alegações que nunca foram comprovadas. Então não podemos continuar trazendo alegações sem provas. Sabe, mesmo diante de todas essas circunstâncias, falecimento, eles podem tentar me silenciar. Eu ainda estou bem, sabe, como eu mesmo. Eu tenho uma força diferente por trás de mim e pessoas vão presumir que eu sou algum cara ignorante, analfabeto, mas eu sei o que estou fazendo. Sabe, quero dizer, eu sei coisas que posso e não posso dizer sem ter consequências legais. E outra coisa que quero mencionar, porque houve muitos blogueiros insinuando que, sabe, eles vão fazer de qualquer maneira. Cada história que parece boa demais para ser verdade, eles assumem que você está mentindo, certo? Então, com relação à situação que você acabou de explicar, o que fazer, você estava preso com, você tem que pensar, por que R. Kelly nunca veio à frente
e tentou fazer isso comigo, e porque ele nunca veio à frente e disse que Ronnie Bowl está mentindo, agora eu tenho prova. É uma história documentada que eu estava preso com R. Kelly. Eu tenho um processo com ele, uma parte do processo de quando estávamos juntos no Metropolitan Correctional Center Chicago entre 2019 e 2021. Mas quero dizer, embora seu irmão Bruce Kelly, seu irmão realmente fez uma entrevista com Too Strong About Me e ele confirmou isso. Sim, eles são legais, mas ele basicamente disse R. Kelly desconfia de mim porque ele não sabe qual é a minha intenção. Ele não sabe porque eu estou sendo legal, porque eu ajudo a entrar na população geral e até hoje como R. Kelly está na prisão e ele está seguro e R. Kelly sabe que está seguro até hoje por causa de mim. Sabe o que eu quero dizer e isso não é algo que algumas pessoas podem interpretar da maneira errada e ver isso como uma ameaça. Mas eu não estou dizendo que se eu quisesse ir contra R, Kelly, algo ruim aconteceu com ele, eu não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que ele está seguro agora por causa de mim, e ele sabe disso. Então é por isso, e essa é uma das razões, mas existem outras razões pelas quais R. Kelly nunca veio a público e disse, Ronnie Bolan. Então você tem que pensar, ele não me ligará diretamente por certos motivos, mas ele ligará para pessoas como Wack 100. Não sei se você está familiarizado com o cara. Quero dizer, muitas pessoas na comunidade urbana estão familiarizadas com ele. Ele não é nenhum fator, mas ele recebe muitas visualizações no YouTube. E eu digo que ele não é um fator porque todo o movimento dele é para rebaixar outras pessoas e tentar expor outras pessoas, até mesmo pessoas incríveis. Sabe o que eu estou dizendo? Mas por algum motivo, familiares e associados disseram a ele para ligar para WAC 100 quando quisesse passar uma mensagem. Tipo, por que você não me ligou? Eu poderia ter te colocado no True Crime com Mac Cox e você está lá com Mac WAC 100 no Clubhouse. E quando você liga para ele, você nem consegue 10 mil visualizações, mas sou eu quem está aqui, você sabe, mudando sua imagem e fazendo as pessoas olharem para você como... Bem, talvez ele não te entenda porque você não me ligou e eu vou te dizer por quê. Rick Kelly tem medo de pessoas como Jay-Z e as pessoas que Jay-Z tem atrás dele, como seu irmão declarou publicamente em uma entrevista que ele sentia que estava colocando a vida de R. Kelly em perigo ao falar sobre essas coisas. Sabe? Quero dizer, ok, eu não sei porque eu... Não parece que você está dizendo algo depreciativo sobre ele, você não está, sabe? E há muita coisa por aí para dizer que é depreciativo, você não está abordando isso de forma alguma, você está tipo, isso é apenas, ele já está preso por isso, isso é o que quer que seja, certo? E você está dizendo que ele está perfeitamente bem e que ele está seguro, e então, mas veja, R. Kelly, ele sabe... Algumas das discussões que tivemos, e todos deveriam saber que R. Kelly sabe muito sobre o que ele não fala. E provavelmente se arrepende de ter falado comigo e outros presos sobre certas coisas, especialmente comigo, como os outros presos provavelmente não têm as associações para participar de podcasts e articular essas conversas. Mas agora é como se esse cara estivesse sob os holofotes e ele está falando sobre coisas que discutimos e que deveriam ter ficado entre eu e ele e seu irmão, até admitiu que R. Kelly tem medo de Jay-Z e das pessoas por trás de Jay-Z por certos motivos. Sabe o que eu quero dizer? Como quando eles estavam em turnê juntos, quando foram ao Madison Square Garden, R. Kelly, quero dizer, Jay-Z fez alguém jogar spray de pimenta em R. Kelly, sabe? E estragou a performance, mas antes disso, R. Kelly estava dizendo que Jay-Z mandou seus homens enviarem ameaças a ele, dizendo para nem se aproximar, sabe? Quero dizer... Como se Jay-Z quisesse o show só para ele, ele sabia que poderia lotar essa arena porque R. O nome de Kelly está ligado a isso, sabe? Ele mais tarde se tornou grande o suficiente para lotar arenas sozinho, mas naquela época ele não conseguia fazer isso com R. Kelly, mas ele queria aquele destaque para poder dizer que fez um evento com ingressos esgotados no Madison Square Garden sozinho, sabe o que eu quero dizer? E ele foi alguns extremos para fazer isso e, de acordo com Bruce Kelly,
Diddy estava realmente no palco com Jay-Z durante o incidente, então eles já tinham esses pequenos laços, como eles já estavam trabalhando juntos, e seria tolice das pessoas pensar que se Diddy é culpado das coisas que estão dizendo, que Jay-Z simplesmente não fez nada disso. Sabe, quero dizer, eu sou um homem direto e honro minha masculinidade, certo? Eu não tenho nada contra a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer ou homem gay. No entanto, você não vai me ver saindo com um homem gay porque minha masculinidade está em jogo. Isso me faria parecer estranho. Sabe o que eu quero dizer? Então, se Diddy e Jay-Z eram tão próximos como obviamente eram, quais são as chances de Jay-Z pelo menos não saber o que Diddy estava fazendo, se não se envolvendo nisso, e quando eu falei sobre isso? Sabe, eu tentei segurar porque a família de nosso Kelly, particularmente seu irmão Bruce, estava me pedindo para não falar sobre certas coisas neste momento. Eu tenho que falar sobre certas coisas porque minha vida já está em perigo. Sabe o que eu quero dizer? Então, eles já estão tentando me colocar na lista negra, já estão tentando me silenciar. O que eu tenho a perder? Eu poderia muito bem contar minha história. Sabe o que eu quero dizer? Enquanto eu estou aqui, sabe o que eu quero dizer? Então, no show de Steve Knight, falei pela primeira vez sobre o fato. Bem, eu não vou dizer um fato, eu tenho que dizer supostamente, mas eu falei sobre como Jay-Z tinha relações com Diddy e eles tiveram que fazer esses acordos. Você sabe, pelos mesmos motivos que as pessoas têm que vender sua alma, você sabe, você tem que estar em conformidade, você tem que fazer certas coisas para dar lealdade às pessoas acima de você, para mostrar que você não está conseguindo além de si mesmo. Você sabe, nós te colocamos nesta posição, nós te criamos e planejamos isso para você. Você não está aqui por si mesmo, quer dizer, nós te colocamos nesta posição e percebemos que às vezes as pessoas saem da linha. Então, precisamos ter algo em você para garantir que você não saia da linha. E essas pessoas são o que você pensa como os executivos, as pessoas que comandam a indústria do entretenimento ou da música. Sim, eles são os que têm com o verdadeiro controle, sabe? Você acha que o R. Kelly vai acabar com o Diddy por isso e este aqui porque ambos estão sob custódia? Você acha que eles estão preocupados com, sabe, o que eles chamam de ser Epstein, sabe? Como você continua dizendo que ele está preocupado, ou que ele está preocupado? Você acha que ele está preocupado com a vida dele? Algo assim poderia acontecer sim, porque acho que o público não sabia que o R. Kelly sabia muito até eu começar a falar sobre as coisas, mas é como, vamos lá, você era o maior nome na indústria da música, você escreveu para Michael Jackson e todos esses outros grandes músicos. Quais são as chances de você não experimentar o que eles dizem que todas essas outras grandes celebridades e músicos tiveram que passar? As pessoas sabem, R. Kelly sabe o que está acontecendo e ele apenas tem medo de falar sobre isso, sabe? Eles realmente têm como uma irmandade da qual Jay-Z faz parte. Diddy é como, não é mais teoria da conspiração ou especulação, como LeBron James e muitas outras celebridades. Eles fazem parte de uma irmandade e há consequências quando você fala ou vai contra o que, você sabe, acontece dentro dos limites desta irmandade. Há consequências e R. Kelly sabe disso. Então, assim como... Qual é o nome dele, Epstein? Bem, você sabe, ele foi condenado. Indo para... As pessoas estão preocupadas com ele falando e cooperando após sua prisão. Eles estão preocupados com ele, sabe? Divulgando uma lista aqui, sabe? E a próxima coisa que você sabe é que ele se mata. Supostamente se mata, sabe? Todas as conspirações sobre se isso é verdade ou não. Mas foi conveniente. Que quando ele finalmente chega a uma posição em que realmente sua única escolha para sair da prisão ou para mitigar a sentença é começar a cooperar e jogar porque, sabe, você pode lutar, fazer seus recursos e tudo mais, mas ele está acabado, sabe? Então as pessoas estão preocupadas que ele vai cooperar.
E a próxima coisa que você sabe é que, ele de repente acaba morto em sua cela, sabe? É como quando você diz que ele está preocupado ou com medo, sabe? Eu estou me perguntando, até que ponto você está com medo? Você tem medo de que vai ser processado? Você tem medo de que eles... Sabe, você entende o que eu quero dizer? Existem diferentes graus de medo. Você acha que o medo dele é não. O medo dele é que os guardas apareçam na manhã seguinte e ele não saia da cela para uma contagem. Seu irmão Bruce Kelly deixou isso claro no podcast Too Strong. Ele disse a Corey, durante a entrevista, que pediu a Ronnie Bald para parar de falar sobre essas coisas porque eu estou com medo pela vida do meu irmão. Eu não quero que nada aconteça ao meu irmão enquanto ele está na prisão, sabe o que eu quero dizer? E é porque eu estou falando sobre as coisas... Isso se deve aos detentos ou ao sistema em geral? Você acha que essas pessoas têm poder suficiente para simplesmente mandar alguém para lá? É comum porque ele está na população geral agora, não teve nenhum problema. Muitos caras assim não vão ter problemas, certo? Como eles poderiam pagar pela proteção? Não o R. Kelly. Tipo, cara, você pensaria que com ele sendo tão grande e tão realizado como ele é, ele ainda teria dinheiro... Tipo, no máximo, enquanto eu estava no Metropolitan Correctional Center Chicago com ele tinha cerca de 20 mil em seus livros. Os federais tiraram tudo isso de seus livros de uma vez. E então, a partir daí, ele teve que pedir através de outras pessoas... Como essa pessoa te envia $100 e você me pega isso, sabe como eu... Entro lá bem. É assim que eles fazem proteção. Tipo, ei, sabe, vou mandar alguém te enviar $400 por mês. Sabe, e então você faz isso com 3 caras. Ninguém, mas se forem os 3 caras certos, ninguém te incomoda. Sabe, então não estou dizendo que ele não pode realmente se mover, mas ele pode. Você escolhe os 3 caras mais respeitados. Não necessariamente os maiores, recebem $400. Você paga esse valor para alguns indivíduos específicos e distribui um pouco de dinheiro para outros que são... Ao me comprar, 75% do dinheiro vai para o meu comissário e vocês ficam com 25%. Às vezes, é típico ser 50-50, o que é uma exploração. Normalmente é cerca de 25-30%. Então ele pode viver com isso e se sentir protegido, sem se sentir injustiçado como os presos provavelmente se sentem. Medo, sim, ele não tem medo dos presos de forma alguma. Quero dizer, nós sabemos como é, mas, sabe, os presos poderiam... Sabe, Jay-Z provavelmente conhece pessoas presas também, sabe? Mas eu apenas acho que onde ele está e... Sabe, os relacionamentos que todos nós construímos enquanto estávamos no Metropolitan Correctional Center Chicago, sabe como é nos federais? Certas coisas se espalham, tipo, você chega aqui, já sabe que alguém vai estar lá. E você diz que conhece a pessoa e eles confirmam isso por você. Então, assim como o R. Kelly, ele está seguro nesse sentido. Os detentos não querem fazer nada com ele. Mas você sabe como é. Alguém poderia pagar o detento para fazer algo com ele. Caras não podem estar com você o tempo todo. Mas sim, tipo, ele está em um nível médio? Ele está no 10, é um botão da ficha de controle de impressão. O que isso é um baixo? Bem, esse é um médio. Ok, sim, esqueça. Eu ia dizer que se você é baixo, provavelmente não corre muito perigo. Mas no médio, há pessoas perigosas nos médios. São caras que sim, são pessoas sérias sim. O que está acontecendo com o Jaguar, certo? Quer dizer, há uma conspiração por aí agora que as pessoas estão dizendo que você e ela são o quê? Conspirando que você... Você disse que há algo por aí que está circulando sobre uma conspiração. Sim, eu acho que o Jay-Z está diretamente por trás disso também, porque ele viu o impacto que a Jaguar Wright estava causando. E ele viu isso. As pessoas começavam a ouvir o que eu dizia, e ele viu que eu e ela estávamos nos comunicando. Ela me mencionou várias vezes em entrevistas. Já fiz uma live com ela no canal dela. Eu mencionei ela várias vezes para que as pessoas soubessem que nós éramos legais, para dizer o mínimo, mas eles tentaram fazer parecer que estávamos ligados em um nível diferente, como se falássemos todos os dias e sentássemos para elaborar planos e dizer: olha, vamos falar isso sobre o Jay-Z em seguida. E então vamos fazer essa pessoa dizer
que o Jay-Z fez algo com ela. E é assim que eles estão tentando fazer parecer e eles... Vocês dois estavam discutindo esse assunto. Ela tem abordado o tema há bastante tempo e você já falava sobre isso independentemente antes mesmo de se conectar a ela. Sim, bem, está acontecendo muita coisa, como eu até consigo... Eu recebi um e-mail que alguém me encaminhou basicamente dizendo, olha, o que a Jaguar Rice me enviou, e eu... Nem mesmo eu nem pensei duas vezes que era realmente ela quando vi o e-mail. Como o e-mail era dela me criticando, aparentemente era essa a aparência, não era ela para deixar isso claro. Mas alguém fez um e-mail e fez parecer que era a Jaguar Wright, e então ela enviou um e-mail para outra pessoa, e então eles me encaminharam dizendo, olha, você sabia que a Jaguar Wright estava falando isso pelas suas costas? E eu nem mesmo... Eu recebo muitas coisas assim, e eu mesmo disse ao Jack que eu recebo muitas mensagens assim, mas é assim que eu lido com isso, então eu não preciso trazer isso à sua atenção toda vez, apenas saiba que eu não vou me voltar contra você por nada no mundo, sabe o que eu quero dizer? E nós temos esse entendimento, mas, sabe, eu acho que eles pensaram que estávamos nos unindo e fazendo planos juntos, e eles provavelmente podiam ver o potencial de eu e ela trabalharmos juntos. Sabe, provavelmente poderíamos fazer grandes coisas, mas para evitar isso, se estivéssemos fazendo planos juntos, eles querem fazer nossa associação parecer algo criminoso, uma conspiração, e é isso que eles divulgaram. Sabe, foi isso que foi enviado ao meu oficial de condicional, que eu faço parte de uma conspiração com ela, que eu faço parte de uma conspiração com alguém no Reino Unido, algum tipo de rico, todos os tipos de coisas ultrajantes que eles acham que me silenciariam e me fariam parar de usar essas plataformas e falar, mas é claro que eu nunca vou parar. Sabe, Matt, acho que você deveria entrevistar um amigo meu, seu nome artístico é Jack Down. Ele estava na mídia mainstream há um tempo e no Breakfast Club e em muitas outras fontes mainstream por não tão boas razões. No entanto, acho que você deveria entrevistá-lo porque ele teve experiências pessoais com Diddy, ele esteve em uma festa do Diddy e ele realmente não viu nada ultrajante, mas a vibe e o que as pessoas estavam fazendo, ele não queria estar por perto, e ele saiu e Diddy não gostou disso. Então Diddy, sabe, eles tinham maneiras de colocar as pessoas na lista negra, e quando você não quer cooperar ou assinar com eles ou fazer parte do que eles estão fazendo, eles encontram maneiras de arruinar sua carreira e sua reputação, então você sabe. Então eles querem que você sinta que não podemos ser bem-sucedidos sem Diddy ou Jay-Z ou certas pessoas, sabe? Eles são os guardiões. É assim que eles querem esse tipo de poder e querem que todos aceitem que eles têm esse tipo de poder. Então, eu joguei isso lá fora e já disse a ele que você pode estar disposto a entrevistá-lo sobre essas experiências, mas, para encerrar, tenho alguns anúncios que quero fazer aos meus apoiadores. Essa é agora a última entrevista que fiz com o Matt Cox. Por favor, entenda que essa entrevista teve mais de 700 mil visualizações e eu dei o meu número de celular pessoal durante esta entrevista e eu tenho trabalhado duro para enviar a todos um e-book gratuito. Matt e eu conseguimos enviar pelo menos 6.500 pessoas um e-book gratuito através de mensagens de texto e e-mails. No entanto, ainda tenho cerca de 1.600 da última vez que verifiquei que tenho que acompanhar. E isso não é... Normalmente eu consigo atender talvez 100 pessoas por hora. Então eu digo que vou sentar por 4 horas por dia tentando fazer isso. Eu deveria terminar em cerca de 4 dias. Então eu vou garantir que todos recebam esse livro. Para aqueles que o receberam, eu preciso que vocês se manifestem na seção de comentários e apenas deixem as pessoas saberem que vocês receberam seu e-book. Vocês sabem que estou lançando um novo livro. É intitulado Conspiração para Colonizar Nossa Cultura.
Eu vou estar expondo algumas pessoas, alguns podcasters, você sabe. Nem todo mundo é como você, Matt, você sabe, e as pessoas têm agendas. Eu tinha um podcaster, eles queriam que eu criasse uma página no YouTube e Patreon e coisas assim através deles para eles administrarem e me garantiram que poderiam conseguir pelo menos 2.000 inscritos para mim, a $8 por inscrito, certo? O que teria sido $16.000 por mês. No entanto, eles tentaram controlar minha narrativa. Sabe, eles pensaram que poderiam me comprar e eu não sou assim. E eu recusei a oportunidade porque quero falar sobre coisas que sinto que preciso falar por um determinado motivo. Como sou um homem de Deus e até mesmo todos os meus livros, sinto que Deus realmente trabalhou através de mim para escrever esses livros. E estou realmente dedicado aonde acredito que seja o meu propósito na vida. Então eu estou expondo muito naquele livro. Acho que seu público estaria muito interessado naquele livro. Só para vocês saberem, vocês têm que ficar bravos com o Matt, porque ele me disse para não dar este de graça. Foi ele? Eu não... Entendo porque ele daria algo de graça. Bem, eu senti que comigo sendo novato. $2, $5, algo. Sabe o que eu estou dizendo? É isso que vou fazer desta vez. Vou definir o preço para 5 livros. Um agradecimento a Britney por me conectar com ela. Ela está trabalhando em um site para mim agora. Ela colocou os outros livros para fora. Outra coisa que quero que meus apoiadores saibam é que estou permanentemente banido no Facebook, o que me deixa permanentemente banido no Instagram também. Sério, eles não fizeram isso com muitas pessoas. Posso citar alguns. Alex Jones, acredito que David Icke e ministro Luiz Farrakhan. Então, por que Ronnie Bo? Sabe, eu sei que não estou causando tanto impacto quanto esses caras, mas há uma razão para isso. Então, preste atenção no que eu digo. Há uma razão para o mundo não querer que essas coisas sejam divulgadas. E temos que agradecer a pessoas como Matt Cox por me permitir divulgar certas coisas e não se conter. Matt, acredito que somos únicos. Vimos de caminhos semelhantes. Estivemos com os federais. Então entendo por que você me deixaria entrar no seu canal e dizer o que eu quiser. E eu agradeço por isso. Mas algumas pessoas não agradecem. Eles estão realmente tentando me silenciar. E meu último anúncio é que, acredite ou não, eu não faço mais parte de gangues. Mas eu cresci o que você chamaria de discípulo de gangster. Nós nos referimos a isso como o movimento de crescimento e desenvolvimento. Aqueles que vêm dessa organização. Eu não faço mais parte disso, mas existe uma megastar chamada Kanye West. Agora ele usa o nome Ye. Ele tinha certos vínculos com aquela organização e dentro da organização temos essa filosofia de que ajudamos e assistimos todos os irmãos da luta em todos os empreendimentos justos, certo? Então, acredite ou não, mas entrei em contato com Kanye West e tem um novo álbum saindo. Ele realmente me deu muitos insights sobre a indústria, sabe? E particularmente pessoas como Jay-Z, mas também tivemos uma conversa de negócios e ele está disposto a produzir instrumentais, as batidas para algumas das músicas do meu álbum e possivelmente um verso, então as pessoas podem esperar por isso e estou feliz em anunciar isso aos meus apoiadores e, além disso, procure pelo novo livro Conspiração para Colonizar Nossa Cultura e até o momento em que você vê essa entrevista, o link deve estar na descrição, certo? Absolutamente. Você viu o tipo de Mark Zuckerberg, o novo e melhorado Mark Zuckerberg, onde ele fez um pequeno vídeo dizendo, bem, vamos fazer algumas mudanças e basicamente não vamos mais censurar o conteúdo. Certo, eles estão se livrando de seus verificadores de fatos porque ele percebe que eles têm uma agenda ou alguns deles têm agendas. E que ele vai fazer mais como notas da comunidade e não vai mais retirar coisas. Então talvez haja uma maneira de você voltar para o Instagram, sabe? E Facebook, isso pode ser... Me pergunto se você pode recorrer de alguma forma. Com a nova política deles, nós suspendemos sua conta. Ok, e então eu nem consigo criar outra. E toda vez que tento criar outra conta,
eles têm algo a ver com Ronnie Bowen. Não, essa conta parece estar associada a uma conta que suspendemos. Tipo, uau, vocês têm isso, eu sei. Vocês têm a tecnologia, mas vocês estão observando, mas espero que o Facebook seja muito mais fácil de lidar e mais amigável e você pode tentar recuperar sua conta. Se você deseja que as pessoas entrem em contato, onde podem te encontrar com o Facebook e Instagram fora do ar? O site deve estar na descrição e eu dei meu número de telefone novamente. Bem, eu o dei, mas não vou fazer isso de novo porque recebi muitas ligações. Tenho certeza de que se eu tirá-lo do modo não perturbe agora, vão começar a chover ligações e mensagens. E então, se eu não conseguir enviar os e-books a tempo, as pessoas vão ficar frustradas. Então, não vou fazer isso de novo. Mas quando eu dei o número, o benefício foi que eu consegui construir uma lista de e-mails em massa para contato constante e uma lista de mensagens de texto em massa. Então, as pessoas que se interessaram por aquele livro, agora eu tenho uma maneira de entrar em contato com elas constantemente. Então, mesmo que eu tenha dado o primeiro livro de graça, o último livro de graça, é isso. Com o novo livro, posso enviá-lo por $5 conforme sugerido por Matt, e tenho certeza de que as pessoas ficarão felizes em pagar esse valor desta vez. Seria angustiante nos comentários. Cala a boca, cara. Pessoal, obrigado por assistir. Inscreva-se, ative as notificações clicando no sino e compartilhe o vídeo. Isso realmente nos ajuda. Isso nos ajuda a espalhar a mensagem. Também vamos deixar todos os links do Rony na caixa de descrição, então vá lá, você poderá apenas clicar no link e ir direto para o site dele e obter o livro, e talvez ele até tenha um Instagram até então. Mais uma vez, agradeço a vocês por assistirem, por favor, considerem se juntar ao nosso Patreon, são $10 por mês, e isso realmente nos ajuda a fazer vídeos como este. Muito obrigado.